de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Guilhermino chega no trabalho com as duas orelhas enfaixadas com esparadrapo. Seus colegas então perguntaram: "O que foi isso, Guilhermino?" "Eu estava assistindo futebol e a minha mulher estava passando roupa ao meu lado. Nisso o telefone tocou e eu estava tão entretido com o jogo que confundi o ferro de passar roupa com o telefone." Seus colegas riram e perguntaram: "E a outra orelha?" "Pois é, assim que eu desliguei, o telefone tocou de novo." O menino estava brincando com uma bexiga cheinha, quando a mesma caiu dentro da privada da casa. Com nojo de pegá-la, o moleque acabou deixando a bexiga ali mesmo e parou a brincadeira. Pouco depois, o pai do menino entra no banheiro pronto para dar aquela cagada. Com o celular na mão, ele não percebe que havia uma bexiga dentro do trono e se senta. Ele então começa o serviço e, durante a navegação no celular, vai descarregando a merda. Algum tempo depois, o homem se levanta e vê a privada com merda até o talo e leva aquele susto. Meu Deus! Eu caguei muito! Quanta merda tem aqui? Atordoado, ele liga para o seu médico e explica a situação. O médico avisa que vai até a casa do sujeito para tratar o caso ao vivo. Chegando lá, o médico é levado para ver o merdeiro todo. Ele também se assusta e diz: "Cruzes! Mas a merda cobriu todo o vaso. Deve ter te sujado toda a bunda." "Sem piadas, por favor, doutor. Estou desesperado. O senhor pode me dizer o que eu tenho?" "Eu ainda não sei. Preciso pedir um exame de fezes para ver." O médico tira uma espátula da bolsa para coletar um pouco das fezes, mas assim que toca no bosteiro, a bichinha estoura e voa merda para tudo que é lado. O médico olha para o homem, ambos recobertos de merda, e diz: "Sinceramente, já vi muita coisa na vida, mas nunca tinha visto um peido com casca." Uma senhora muito rica ia todos os anos ao hospital de idosos da cidade. Ela então escolhe uma enfermaria para visitar e conversa com os que estavam ali internados. Naquele ano, foi escolhida a enfermaria C, e lá havia um corredor enorme com umas 50 camas. A mulher começou pela cama mais próxima da porta e perguntou: "Qual o seu nome, meu senhor?" "José da Silva, madame." "Qual a sua doença, seu José?" "Eu tenho hemorroidas", responde o velhinho. "E qual o seu tratamento?" "Pinceladas de mercúrio." "Qual o seu maior desejo, seu José?" "Ficar curado logo, minha senhora." Ela então cumprimenta o doente e parte para a segunda cama, onde ocorre o mesmo diálogo, com outro velhinho. Nome, doença e o tratamento a ele dado. Por coincidência, com exceção do nome, as respostas se coincidem. Todos tinham hemorroidas e todos eram tratados com pinceladas de mercúrio. Ela já estava cansada de tanto ouvir aquilo, mas seguiu pelas camas restantes, até que na última cama havia um velhinho que mudou tudo. "Qual o seu nome?" "Nivaldo Constantino." "E qual sua doença, seu Nivaldo?" "Minhas amígdalas estão inflamadas, minha senhora." "Qual o seu tratamento?" "Pinceladas de mercúrio." "E qual seria seu maior desejo?" "Eu queria um pincel só para mim." Um casal chega na lua de mel, tranca-se no quarto e a noiva fala: "Querido, tenho uma coisa para te falar." "Fala, benzinho."
Você sabe por que eu quis casar virgem? Era porque eu tenho vergonha dos meus seios. Eles são muito pequenos. Mas, querida, eu não me importo com isso. Já que tocou no assunto, eu também tenho uma coisa para te confessar. O que é, querido? Você sabe o porquê eu nunca insisti com você antes do casamento? Não sei não. Por quê? É por causa do tamanho do meu bingolim. Ele é igual a um recém-nascido. Ele é pequenininho? Não, querida. Tem uns 50 centímetros e pesa uns 4 quilos. Ei, você aí! Sim, você com esse dedo maravilhoso que ainda não clicou em curtir. Aproveita e ativa o sininho também. Ele não morde, só vibra. Não se esqueça de deixar um comentário, nem que seja um oi, tá? Só pra gente saber que você é real e não um robozão bonito. Joãozinho, Pedrinho e Juquinha apostavam para ver quem tinha uma melhor memória. Pedrinho então fala: Eu consigo me lembrar perfeitamente do tempo que a minha mãe me dava de mamar. Se eu fecho os olhos, eu sou capaz de sentir o calor do peito dela. Juquinha logo diz: Isso não é nada. Eu já me lembro do dia em que eu nasci. Era um túnel bem escuro e o médico me puxou pelas pernas. Joãozinho, para não ficar para trás, diz: Mas isso não é nada, pessoal. Eu me lembro de ter ido num piquenique com o meu pai e voltado com a minha mãe. Um sujeito estava desempregado e arrumou emprego numa empresa de construção. Num belo dia, o chefe dele o chama e fala: Você pode ir e medir o comprimento daquele mastro do pátio? Alguns minutos depois, lá estava o sujeito com chaves, martelos e uma picareta, tentando arrancar o mastro do chão. Um colega vê aquilo, vai até o sujeito e fala: Por que não usa uma escada? O sujeito balança a cabeça e diz: Depois dizem que eu sou burro. Ele mandou medir o comprimento e não a altura, né? Um louco estava voltando para o hospício de ônibus que estava completamente vazio e senta-se num banco qualquer. De repente, começa a chover e ele percebe que havia se sentado debaixo de uma goteira. Mas fica ali sentado, firme e forte, com a água pingando na sua cabeça. Depois de algum tempo, o cobrador que observava aquilo pergunta: Meu senhor, por que o senhor não troca de lugar? Eu já pensei nisso. Mas eu vou trocar com quem? Um sujeito chega em casa 3 horas depois do horário que sempre chegava e diz: Querida, você nem imagina o que me aconteceu. O que foi, querido? Eu saí do trabalho e passei no shopping para dar uma olhada, e quando estava no meio da escada rolante, acabou a força. Fiquei quase 2 horas de pé, parado, esperando a força voltar. Como você é desligado, querido? Por que não se sentou? Uma mulher, extremamente ciumenta, vai a uma cartomante para saber o seu futuro. A cartomante então diz: Eu tenho 2 notícias ruins, minha senhora. O seu marido tem uma amante, e a senhora vai ficar viúva muito em breve. Então, vê aí se eu vou ser absolvida! 2 amigos se encontram no boteco e um diz ao outro: Você sabia que o Valdemar está hospitalizado? Não pode ser. Ainda ontem eu o encontrei num baile e o via dançando com uma loira lindíssima. Pois é, a mulher dele também viu. Um grupo de pessoas estava visitando um museu de história. Eles param diante de um esqueleto e perguntam ao guia: De quem é esse esqueleto aí? Este esqueleto é de Pedro Álvares Cabral, um grande navegador português. E esse esqueleto menor do lado? É o esqueleto de Pedro Álvares Cabral quando era criança. Um maluco bate no balcão e grita: Me dá um bolinho de carne e um guaraná! O atendente então responde: O senhor é louco, não é? Como é que sabe?
Foi por causa do bolinho de carne ou do guaraná? Não, senhor. Não foi nenhum dos dois. É que aqui é um banco. Alexandrino teve um filho e foi registrá-lo no cartório da cidade. O escrivão então fala: que nome o senhor gostaria de dar ao seu filho? Arquibancada do 15 de Piracicaba. Mas como Arquibancada do 15 de Piracicaba? Você não sabe que esse tipo de nome é proibido para colocar em pessoas? Seu filho não pode ter esse nome. Alexandrino, inconformado, diz: mas por que não? É um nome normal como qualquer outro. Meu outro filho mesmo tem um coleguinha com um nome semelhante a este. Seu Alexandrino, isso é proibido e eu não posso fazer isso. Mas me diga, qual o nome do coleguinha de seu filho? Geraldo Santos.